Momento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica e eu inicio com oração. Oremos, maravilhoso Deus e Pai, abençoe essa programação que agora se inicia, abençoe a minha pessoa, meu web rádio, Facebook, YouTube, todo mundo da evangelização. Esse dia de hoje, que é 20 de janeiro já, né? Em 2026, seja um dia com muita paz, com muito amor, com muita saúde, com muita proteção, com muita prosperidade, com todas as bênçãos de Deus, em nome de Jesus, amém. São 20 de janeiro, né? Está passando muito rápido, está voando o tempo. Como o irmão Raimundo estava dizendo, eu tenho o meu irmão Raimundo só gravando na rádio, porque quando ele ia falando, a live caiu. E ele estava dizendo que quando o tempo estiver passando muito depressa, sinal do fim do tempo, né? Eu já ouvi falar também, uma amiga minha também da igreja, dizendo que quando que tem na Bíblia dizendo que quando o tempo está se abreviando, que está sinal do final dos tempos, né? Que nós estamos vendo aí as coisas acontecerem, que tudo mesmo indica que também no final dos tempos. Agora vamos para Mateus, sem mais delongas, 28, o capítulo, a partir do versículo 11. Os judeus subornam os guardas, e indo elas, as mulheres, né, que acompanhavam Jesus, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadimos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de porventura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E aqui então, né, foi que tudo terminou, né, toda a luta de Jesus, toda a missão dele aqui na terra, né? Porque os últimos dias de Jesus aqui na terra foi quando estava próximo da crucificação, né? E eu também tinha levado um dia, mais ou menos assim, para tudo o que passou com Jesus. E ele, talvez no mesmo dia ou no outro, acho que foi no outro, né? Porque prenderam ele à noite, foi à tarde, eu só sei que ele faleceu à tarde, né? Então Jesus tinha já cumprido toda a missão dele aqui na terra. Só que ainda faltava ele passar, como eu já vi falar muito, no céu, que é inferno, não sei aonde, dar uma volta por esse lugar para depois vir falar com os discípulos, como aqui tem dizendo, não é? E também tem dizendo aqui, vamos falar desde o começo, que os poderosos deram um bocado de dinheiro aos guardas que estavam guardando o túmulo de Jesus, para ninguém acreditar que ele ressuscitou, para eles acreditar que os discípulos vieram de madrugada, quando os guardas tinham dormido, e pegaram o corpo de Jesus, rolaram a pedra, tiraram, roubaram, foram embora, enterraram, botaram no outro canto, daquele também está enterrado, colocaram no outro canto e enganaram as pessoas, dizendo que ele tinha sido roubado e não ressuscitado. Como até o dia de hoje, muito daquele povo lá acredita, por isso que eles não creem em Jesus, só creem em Deus Pai, que eles ainda estão esperando o Cristo vir, né? Porque eles acham que realmente o corpo de Jesus foi roubado, então eles pensam assim: se o corpo de Jesus foi roubado, então ele não ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, ele não era o Filho de Deus e nem era verdade tudo aquilo que ele estava dizendo, não é? Eles queriam persuadir, quer dizer, enganar as pessoas, para as pessoas pensarem assim,
Porque se Jesus não ressuscitou, ele não era o Filho de Deus e não era verdade tudo aquilo que ele estava falando, né? É por isso que muita gente nesse lugar não acredita em Jesus, né? É porque eles foram muito bem pagos, os guardas deram muito dinheiro, foram muito bem pagos mesmo, né? Embora nem todo mundo acreditasse, mas tem muita gente que acredita e até hoje eles crerem nisso, nessa lenda contada que isso não existiu. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou de verdade. É tanto que aqui tem falando que Jesus apareceu aos 11 discípulos na Galiléia, como ele pediu para todos ir para lá, que ele mandou a recado pelas mulheres que viu ele, primeiramente, que ele queria falar com os discípulos. Tiveram presente 11, como aqui diz assim. Mas alguns duvidaram, que foi algum, né? Que foi o Tomé, que foi o único que não estava presente, mas depois ele apareceu novamente e o Tomé creu, né? Aí então Jesus, aproximando-se dos discípulos, né? Falou-lhe dizendo que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? E ele falando para os discípulos, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos quer dizer assim, seguidores de Jesus, né? Como tem aqueles missionários, né? Eles são discípulos de Jesus. Paulo, ele não estava presente quando Jesus estava andando no mundo. Ele não seguiu a Jesus, ele não foi discípulo de Jesus naquela época. Tanto que ele duvidava de Jesus. Mas depois ele caiu em si, né? Como aconteceu, que ele viu Jesus no caminho da Damasco. Ele se arrependeu e ele passou a ser discípulo de Jesus. E foi um dos maiores discípulos de Jesus, mesmo não sendo, acompanhando ele na época que ele estava vivo aqui na terra, né? Mesmo assim, foi um dos maiores discípulos. Aí então Jesus ainda continua dizendo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que eles tinham ensinado, né? E eis que estou convosco todos os dias, né? Que Jesus está conosco. Ele saiu deste mundo, foi morar no céu, mas ele ainda está olhando por nós, né? Sempre, todos os dias, né? Até a consumação do céu, quer dizer, até o fim do mundo, até o fim de tudo, de todas as coisas, até a volta dele. Ele ainda vai continuar perto da gente, aí que ele vai continuar mesmo, né? Esse negócio de Jesus, para muita gente, acha que de Jesus, torna-se complicado porque eles não querem acreditar que Deus se tornou visível para as pessoas, né? Às vezes é dizer assim, meu Deus, Deus tornou visível para as pessoas. Deus falava com as pessoas, abraçava as pessoas, chegava perto das pessoas, porque ali não foi Deus como Deus Pai. O Deus Pai é que não pode ser visto de jeito nenhum. Moisés, Elias, por exemplo, Jacó, por exemplo, algumas pessoas escutaram a voz de Deus, né? Mas não viram. Uma vez Moisés viu assim, tipo assim, uma nuvem, mas de costas, assim, sei lá como foi, não viu ele diretamente. Era o Deus Filho, encarnado Deus Filho, pôde ser visível, não sei porquê, mas ele pôde ser visível, e não tem problema nenhum, né? Já que os deuses daquelas pessoas que adoram a Deus falso, eles são visíveis ali, né? Aliás, eles não acreditam no Deus da gente, porque nunca viram, né? É como pessoa, como tipo São Tomé, né? Que só acredita naquilo que vê, né? Mas ele mandou Jesus, para ninguém duvidar. Foi muito bom ele ter mandado Jesus, para ninguém duvidar que ele existe, porque no dia nós vimos ele, e nós dessa geração não, mas o pessoal da geração antiga, daquele tempo, viu ele, né? E até hoje tem um testemunho, ele veio na terra, não é? Tem todas as provas e sinais que Deus existe, para ninguém duvidar, né? E ele ainda vai voltar, o Deus Filho, né? Vai voltar e todo mundo vai ver ele, para levar seus escolhidos. Não tem nadinha que a gente veja ele, aquele Deus que nem existe, não é visto, toda hora está ali diretamente, né? E não sei se um dia a gente também vai poder ver o Deus Pai, né? Quem sabe, né? Um dia ainda vamos ter essa chance de ver o Deus Pai, eu não sei, né? Eu sei que enquanto a gente estiver aqui na terra, sendo pecadores, né? Deus Pai, acho que ele tem toda a razão, como sempre, que a gente não tem o merecimento de ver ele, né? Mas quem sabe um dia a gente vai ver Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ainda vai ter esse merecimento, né? Isso aí é com Deus. O importante é a gente saber que ele está conosco. Vendo ou não que ele está conosco, que ele existe. Ele existe, né? Sem saber que ele está conosco. Muita gente que você convive todos os dias, vê todos os dias, dá tanta raiva, desgosto, faz ocasionar sofrimento, né?
E Deus, Ele está com você. Você não vê Ele, mas Ele te vê. Você não vê Ele, mas Ele só dá coisa boa a você. Ele só dá alegria, só dá felicidade, né? Só dá paz. Isso é que importa também. E agradecimento a Newton Júnior, né? Que está aqui nos assistindo. Eu também sei da sua família. E agora eu vou ler aqui. Não estou chamando o irmão Raimundo hoje, que ele está pensando que eu estou na igreja de terça e quinta. Porque nós não estamos em terça e quinta coração. Ele está fazendo reforma na igreja. E o prédio que nós estamos é muito longe. Dá para todo mundo chegar lá todos os dias. Mas eu estou fazendo acreditar que eu estou, porque só assim eu faço o programa sozinho. Porque ele toma. Eu gosto de que ele trabalha com a gente, né? Ele é meu irmão, ele tem muita vontade, ele fala bem, mas ele toma todo o meu tempo. Então, pelo menos nesse dia que ele não puder entrar, para mim falar mais, para mim me comunicar mais, eu falo até o coisa que eu tive com Deus, né? Mas quando eu vier voltar, né, o pocinho de Jacó, eu não vou fazer terça e quinta, realmente, porque terça e quinta Deus sabe, Deus compreende que tem um pocinho de Jacó, né? A não ser que dê tempo a fazer, né? Um dia que dê tempo, depois o pocinho de Jacó termina mais tarde. Né? Então vamos ler aqui o nome do pessoal, ou quem sabe dá, né? Não sei se eu vou pensar depois. Está acontecendo muita coisa ruim na minha vida, eu sei porque eu estou muito inconstante, agora eu não vou fazer tudo para não ser inconstante com a obra de Deus, né? Deus não dessa web rádio, principalmente, né? Que nem todo mundo tem uma web radiozinho dessa, né? Quem tem que ter o gosto de trabalhar para Deus. Então vamos orar para o irmão Raimundo, para o irmão Chiquinho, irmã Ritinha, minhas irmãs Rosália, Rogéria, meu sobrinho Ranaíus, meu sobrinho Heitor, Odaí, João Batista, Eudásio, Maria Feitor, Claudeni, todos carentes de oração. Orem, maravilhoso Deus e Pai, abençoa, Senhor, todos esses nomes que tem aqui nesse caderno, que o Senhor sabe, Senhor, o problema de cada uma dessas pessoas, o que elas estão passando, Senhor, o que elas estão enfrentando na vida. Ou seja lá de saúde, o financeiro, o sentimental, o familiar, seja lá o que for que elas estão passando, que o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. E o Senhor sabe o problema de cada uma delas, a luta de cada uma delas, então que o Senhor venha tirando, venha curando, venha libertando, venha resolvendo todos os problemas, Senhor, livrando mesmo o Raimundo daquele problema, Senhor, da vista dele, Senhor. Que os médicos acham difícil demais, tem uns que acham até impossível, mas o Senhor não acha difícil nem impossível, o Senhor acha facílimo. O Senhor é só querer que Ele mesmo, neste exato momento, pode ficar bom e ligar para nós, dizendo que recebeu um grande milagre. Porque o Senhor pode, Ele não pode, os médicos podem dizer que não pode, mas o Senhor pode. O Senhor é o único médico que pode tudo. Então, que o Senhor pode é só querer, como aquele leproso perguntou, queres que seja limpo? Eles querem, e no mesmo instante, o Senhor curou o leproso. Então, o Senhor pode curar também meu irmão e todas as pessoas que estão enfermas nesta hora, todas as pessoas que estão nesse caderno, curar também a mim, também para o Chiquinho, a irmã Raimundo, a irmã Rogéria, a Rosália, as crianças que estão aqui, Eudásio, Claudeni, Maria Feitosa, todas as pessoas que estão aqui, Senhor, e o Senhor, meu cunhado João Batista, que o Senhor possa curar, Senhor, tirar toda a enfermidade que eles estão passando, em nome de Jesus, como todos os enfermos do mundo inteiro, Senhor, que o Senhor possa resolver todos os nossos problemas, dar um ano de muita paz, que eu estou precisando muito, muita saúde, prosperidade, proteção, dar um ano especial para quem possa dizer que esse ano foi muito bom. Esse ano foi maravilhoso, esse ano foi um ano de Deus, que nos ajuda na nossa vida. E muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nos parar. Te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Você é tu protegendo, livrando todos os males, perdoando todos os nossos pecados. Amém. Então vamos ficar aqui, por aqui. Uma boa tarde para todos. E até amanhã, esse mesmo horário, se Deus quiser. Amém.